No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade eu vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero o meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora eu tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo e entrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, eu vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Lindo. Palavra de Deus para nós hoje. Vamos aí. Apocalipse capítulo 8. Texto forte. Apocalipse capítulo 8. Vamos caminhando. Já falamos aqui na semana passada, na quinta passada, sobre os 144 mil selados das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Aí Jesus revela para João também a multidão incontáveis que vieram. De onde vieram? Vieram da grande tribulação, vestidos de brancos, com palmas na mão, diz aqui no capítulo 7, versículo 9. E depois, agora o Senhor vai desvendar, ou seja, ele vai abrir a cortina para que João entenda os detalhes da grande tribulação. Então, agora o sétimo selo, que o Senhor Jesus, o livro que estava selado com 7 selos, então Jesus está abrindo os selos e o Senhor agora abre o sétimo selo e no sétimo selo aparecem as 7 trombetas. Aí o Senhor Jesus dá para João, João escreve para nós os detalhes dessa grande tribulação que há de vir.
está chegando, não amanhã nem depois, porque alguns sinais precisam ser ainda realizados, mas é quase que certo. O Senhor Jesus virá depois que a igreja passar por essa grande tribulação, essa luta constante. O Senhor Jesus desce dos céus com poder e glória. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela compreensão, pela sabedoria, a revelação que o Senhor tem nos dado neste livro. Amamos o Espírito Santo que trabalha em nossa mente, em nosso coração, dando também inspiração, iluminação sobre os sinais, os últimos sinais. Muito obrigado por isso. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém. Capítulo 8. Veja o que diz a Bíblia aí. Quando ele abriu o sétimo selo, que eu falei, abre o sétimo selo, aparecem as 7 trombetas. Aí o que acontece? Houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Eu brinco com esse texto aqui, dizendo que esse silêncio no céu de meia hora é o culto tradicional. Os irmãos quietinhos, oração em silêncio. Aí depois chega um Timóteo, esse vozeirão, começa a falar, começa a glorificar a Deus, aí para a meia hora de silêncio. Brincadeira. Meia hora aqui é porque aparece na Bíblia a oração dos santos. No capítulo 5, versículo 8, aparece a oração dos santos. No capítulo 6, também as almas que estão debaixo do altar estão orando também. Agora o Senhor, eles estão clamando, a igreja está clamando, pedindo, e o Senhor tem um tempo certo de agir. Eu imagino o Senhor fazendo mais ou menos assim. Silêncio agora aí, gente. Seres viventes, 24 anos, silêncio, que agora eu vou responder às orações dos santos. Pode chegar com incenso. Aí os seres viventes levando o incenso com a fumaça, que são as orações dos santos, que aqui nós já lemos. Aí o Senhor Jesus agora vai responder a oração dos santos, que é realmente o vingar a ira de Deus sobre os ímpios. Aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que perseguem a igreja, agora é o momento de João conhecer a ira de Deus e do Cordeiro sobre os ímpios. Aí diz assim: vi os 7 anjos que acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia o incenso de ouro, olha só, o incenso de ouro com as orações. O incenso de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Agora o incenso está chegando, foi colocado mais incenso lá no incensário e começa então a pegar fogo e Deus começa a responder, o Senhor Jesus começa a responder a oração. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo no altar e lançou sobre a terra. O Apocalipse ele é tremendo. Diz alguma coisa, parece que a gente não entende, mas entende. O incensário. O incensário é levando a oração até Deus. Agora o Senhor vai responder. Ele pega esse mesmo incensário e joga a fumaça sobre a terra. Diz aqui a palavra. Encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Agora Deus começa a vingar a morte dos santos, a perseguição da igreja em cima dos ímpios. E ele começa a usar tanto seres celestiais, demônios, para ser instrumento dele, para realizar a grande tribulação. Como também o universo, sol, lua, estrelas e tudo mais. Nós vamos caminhando aí que a gente vai aprendendo. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo, aí começa, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Aí começa agora a calamidade na terra. É o Senhor vingando. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar.
Já pensou? Um meteoro grande, lançado ao mar. O que acontece no mar? Um terço do mar transformou-se em sangue. Essas pragas aqui das 7 trombetas tem muito a ver também, parece muito com as pragas, 10 pragas de Moisés lá no Egito. Para libertar, Deus enviando aquelas pragas, 10 pragas no Egito, para libertar o povo de Israel do Egito. Agora o Senhor também está lançando essas pragas para libertar o povo de Deus, para acabar com a terra, acabar com o anticristo, acabar e novos céus e nova terra. Irá surgir lá no capítulo 21 e 22, onde nós reinaremos para sempre com o Senhor, livre de sofrimento, de lágrimas, de dor e tudo mais. Aí diz assim: lançou no mar, um terço do mar transformou-se em sangue, morreu um terço das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações, guerras, né? Embarcações, navios, guerreiros. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela. No Apocalipse, quando se fala em estrela, se fala como se fosse também anjos, ou anjos caídos, ou anjos mesmo de Deus. Lá no início, as 7 estrelas são os pregadores, são os anjos de cada igreja, cada pastor. Agora aqui aparece uma grande estrela que cai do céu. Tenho quase certeza que está se referindo ao diabo. Sabe por quê? Porque diz assim: uma estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Abisinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas pela ação das águas que se tornaram amargas. Agora, interessante, o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz, também um terço da noite. Já pensou que calamidade? Aí, além da água amarga, essa estrela que caiu, que parece uma tocha de fogo, agora começa a trazer essa desgraça para o mundo. Enquanto ele olhava, aí ele ouviu, João está vendo as 7 trombetas sendo tocadas, ele ouviu uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: amo a águia, todo mundo sabe disso. Não, a gente não vai idolatrar a águia, mas a gente sabe que antigamente, por exemplo, os romanos, na época de Jesus, o Império Romano, tinha como símbolo uma águia. Aqui na América, o símbolo da América é uma águia, aquela águia da cabeça branca. Mas uma das coisas interessantes é que a águia, na Bíblia toda, desde Deuteronômio até o Apocalipse, a águia simboliza Deus, o próprio Deus. E aqui está dizendo que João ouviu uma águia dizendo, essa águia aqui é o próprio Deus. O que é que essa águia está dizendo? Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 anjos últimos. Então agora o Senhor está bradando: ai dos moradores da terra, porque ainda faltam 3 trombetas. Essas 3 trombetas são mais calamidades sobre o mundo todo. O 5º anjo, capítulo 9, o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu. Olha a estrela novamente. Havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Tá vendo? Então essa estrela não é uma estrela mesmo. Isso aqui é um ser, é um demônio que recebe do Senhor. Ele tem o controle dos demônios. A Bíblia diz que há demônios, anjos que estão presos para o dia da grande tribulação, que vão ser soltos para danificar o mundo. Deixa eu falar antes que eu esqueça. No caso de Jó, vocês lembram do caso de Jó? Os anjos do Senhor chegaram diante de Deus, o diabo também entrou junto, porque ele é anjo, ele entrou junto. Aí o Senhor disse para o diabo: você observou meu servo Jó lá na terra, homem íntegro, idôneo, fiel. Ele falou assim: ele é assim porque o Senhor tem dado tudo para ele, é rico, família legal, tudo, então é por isso que ele te adora. O diabo babando para estragar a vida de Jó, como um cachorro. Já viu um cachorro bravo, pitbull, na corrente, querendo pegar alguém, ou pegar um outro cachorro, e o dono segura na corrente? Assim também o Senhor faz com o diabo. Ele está a fim de destruir a sua vida, está a fim de destruir a nossa vida, está a fim de danificar o mundo. Ele só sabe fazer o mal. No entanto, ele está preso,
Quando o Senhor disse, agora vai, aí ele vai. Quando ele disse, vai para cima de Jó, o diabo foi com toda a fúria em cima de Jó. Até que o Senhor disse, basta, chega. Aí devolveu tudo novamente, amarrou o cachorro lá novamente e deu tudo de volta, do melhor possível para Jó. Assim também é com a igreja. O diabo está a fim de destruir a igreja, prender crentes, matar crentes, fazendo através do anticristo todas essas barbaridades. Não importa. Uma hora o Senhor vai amarrá-lo, a Bíblia diz que vai ser amarrado por 1000 anos, e a igreja vai reinar com Cristo 1000 anos. Depois ele é solto de novo. Quando ele é solto depois dos 1000 anos, aí sim, aí ele é jogado no lago de fogo, juntamente com o falso profeta e o anticristo, e novos céus e nova terra, e nós iremos reinar com o Senhor. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu, e foi dada essa estrela a fonte do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. O sinal mais evidente da volta de Jesus vai ser quando o sol escurecer. Quando a lua deixar de brilhar. Esse vai ser o sinal, você pode ter certeza. Nós, a igreja do Senhor, quando enxergarmos esse sinal, nós que ficarmos vivos naquele dia, olhar para o sol escuro, a lua também pode saber. A Bíblia diz em Mateus 24, que é o texto, é o Apocalipse dos Evangelhos, é o Mateus capítulo 24. Aí diz, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Diz aqui agora, da fumaça saíam gafanhotos, demônios, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder, como a dos escorpiões, sobre a terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Você já observou isso? Aqui esses gafanhotos, esses demônios que estão querendo devorar a igreja, falou, pode fazer, mas não danifique agora a relva, as árvores, o verde da terra, mas faça mal somente àqueles que não têm o sinal de Deus na testa. Falamos isso na semana passada. O sinal de Deus na testa do crente, na testa da igreja, é o nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. Aí quem tem o nome de Jesus, que tem o nome de Jesus no coração, na mente, não vai receber o dano desses demônios. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas para fazer sofrer, né? Mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. No capítulo 6, nós lemos lá atrás, capítulo 6, versículo 15, diz que o homem vai clamar, vai entrar em caverna nesse dia. Vão entrar em caverna e vão dizer aos montes, a caverna, caiam sobre nós. Porque nós não aguentamos mais olhar para a ira do cordeiro, para o Deus irado, esse cordeiro, da ira de Deus e do cordeiro. Naqueles dias os homens procuraram a morte, mas a morte vai fugir deles. É para sofrer. Os gafanhotos pareciam cavalo preparados para a batalha. Então não é gafanhotinho não, são aviões, demônios usando a tecnologia. Tinha sobre a cabeça algo como coroa de ouro, de modo que parecia rosto de homem. Os cabelos eram como de mulher, fumaça atrás, como de mulher, dentes como de leão. Tinham coroas e couraça de ferro. Olha só, que escorpião, hein? Que gafanhoto, hein? E o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos, barulho e bomba e tudo. Essa é a grande tribulação, de carruagens correndo para a batalha. Gafanhotos não fazem esse barulho todo, como batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e a cauda tinha poder para causar tormento aos homens. Armas nucleares. Irmãos, tudo é bíblico, tudo vai acontecer. Esse dano que vai sair da cauda, bombas, da cauda de aviões, da boca dos aviões na frente, lança bomba na frente, lança bomba por trás. Aí diz assim, tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion.
O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Lembra da águia lá? Ai, 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 3 ais. Então, o primeiro já passou, agora tem os 2. O 6º anjo, agora o 6º anjo toca a trombeta. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Veja que solta os anjos, são demônios presos no abismo para o grande dia da grande tribulação. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Irmãos, que calamidade. Deixa eu falar mais uma coisa sobre os demônios. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6 que os demônios estão na atmosfera. O diabo comanda os demônios que estão nos ares, potestades do ar, potestades que estão aí, são invisíveis, mas estão no ar. Não pode pisar na terra, mas eles estão nos ares. Mas existem demônios que estão presos, amarrados, porque são poderosíssimos. E na grande tribulação, o Senhor vai mandar soltar. Solta esses anjos que estão amarrados para esse dia. Já pensou que calamidade? Se os demônios já fazem a desgraça que está fazendo hoje, imagina os demônios que estão amarrados para a grande tribulação. Por isso que a grande tribulação vai ser o momento pior de todas as épocas, porque esses demônios vão ser soltos também para danificar a humanidade. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros, aí é guerra, que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. João está ouvindo muita coisa, ele enxerga muita coisa, mas ele ouve mais do que vê. Os cavalos e os cavaleiros que vi, em minha visão, tinham 7 aspectos e suas couraças eram vermelhas como fogo. Como é que pode, né? Aqui há cavalos e cavaleiros que pareciam assim, de fogo, saindo fogo. Depois diz, azuis cor de jacinto, amarelo como enxofre, a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, a boca lançava fogo, fumaça e enxofre, terrível. 1/3 da humanidade foi morto pelas pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, acabei de dizer. Aviões com bomba jogando para frente, jogando para trás. Pois as suas caudas eram como cobras. Tinha cabeça como com os quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu. Agora isso aqui é bom a gente terminar com esse texto aqui. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram. Na grande tribulação não vai ter salvação. Diz uma doutrina dizendo que vai acontecer o rapto antes da grande tribulação. Aí na grande tribulação muitos vão se converter. Aí aquela multidão que não se pode contar, no capítulo 7, multidão que não pode se contar. De onde são? Quem vieram de onde? Aí o ancião disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Um número que ninguém pode contar. Se hoje, sem perseguição, sem nada, o povo não quer nada com Jesus, não quer nada com a igreja, imagina o anticristo com, sabe, a espada no pescoço, dizendo, se você falar que é crente, eu te mato. As pessoas vão querer enfrentar a espada. Somente o salvo em Cristo Jesus que não tem medo de nada. Mas o mundo vai ficar cada vez pior. Tanto isso é verdade que está aqui, ó. O restante da humanidade que não morreu com aquelas pragas, nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. Mesmo na grande tribulação. A Bíblia diz, aqui no Apocalipse, quem é salvo, quem é limpo, vai limpar-se cada vez mais. Quem é santo vai santificar-se cada vez mais. Mas quem é sujo, quem é imundo, vai se inundar na lama muito mais ainda. Aí continua adorando demônios e diz assim, ó, e os ídolos de ouro, prata, demônios e ídolos de ouro e prata, é o que mais se tem, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, idolatria braba, imagem de escultura, e também não se arrependeram
dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias. Por isso que está todo mundo condenado mesmo. Feitiçaria, e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Quem é santo santifica. Se a perseguição chega, se a luta vem, se a grande tribulação chega, o crente corre mais para Deus. Mas se não é crente, aí corre mais para o lado dos demônios, para a idolatria, para a feitiçaria, para as coisas deste mundo. Porque já estão acostumados. Terminou o capítulo 9, 8 e 9. Que tremendo, hein? Só para repetir, para a gente nunca esquecer. São 7 trombetas. Nós estamos lendo aqui 7 trombetas. Primeira trombeta, tribulação. Segunda, tribulação. Terceira, tribulação. Quarta, tribulação. Quinta, tribulação. Sexta, tribulação. Na 7ª trombeta, é a última trombeta. Na 7ª trombeta, Jesus volta. Então, se Jesus vem na 7ª trombeta, que trombeta é essa que toca antes da grande tribulação? Que trombeta? 8? 8 trombetas? Conversa para boi dormir, e eu não sou boi. Isso é invenção de homem, doutrina de homem. Se a gente olhar para a palavra de Deus, 7 trombetas, Jesus volta na última trombeta, na 7ª trombeta. Não tem 8ª, não tem uma pré-trombeta, o pré-7 trombetas não existe. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra mais uma vez. Ficamos empolgados com a tua palavra, porque é muito claro. Tudo aquilo que o Senhor disse e revelou a João é muito claro para nós hoje. Receba a nossa gratidão pelo conhecimento, sabedoria e graça que o Senhor tem nos dado através do Espírito Santo. A ti louvor e glória, hoje e sempre, na igreja, para todos sempre. Amém.